Como surgiu a Liga da Justiça? Que estranha ameaça as reuniu? De onde veio essa ameaça? Quando os campeões da justiça descobriram que só alcançaram a vitória com o trabalho de equipe? As respostas para essas questões são reveladas pela primeira vez em A Origem da Liga da Justiça. Snape Carr segue ao longo de uma estrada não muito longe de sua casa, em Happy Harbor. Cara, estou pronto para a boia na sede da Liga da Justiça. Os membros enviaram sinais dizendo que isto seria um encontro social para celebrar um aniversário. Mas aniversário de quem? Não é meu. Seria do Lanterna Verde ou do Aquaman? Ou, bem, não adianta ficar forçando os neurônios. Vou saber quando chegar lá. Quando o membro honorário chega ao local da reunião secreta da Liga da Justiça da América... Muito bem, Snape. Pegue um balde e um esfregão e comece a trabalhar. Queremos tudo bem limpo para a festa. Claro. Enquanto Snape limpa os mostruários da sala de troféus... Poxa, Mulher Maravilha, nunca notei isto antes. O que são estas lascas de pedaço de madeira? Ora, é o primeiro troféu que colocamos nesta sala. Quer dizer, do primeiro caso do qual a Liga da Justiça trabalhou? Mais do que isso, Snape. De certo modo, pode-se dizer que foi por causa dessa madeira que a Liga da Justiça nasceu. Me conte, por favor, Aquaman. Eu nunca soube que a Liga da Justiça surgiu. Eu gostaria de ouvir a história também, já que sou um membro fundador da Liga. Calma, vamos limpar primeiro o santuário secreto e depois vamos contar nossos papéis na criação da Liga da Justiça. Enquanto não tivermos um presidente permanente, quando é hora de a limpeza, todos concordamos que é a Mulher Maravilha quem manda. Então, todo mundo de volta ao trabalho. E assim, por algum tempo, os membros da mais poderosa força combatente do crime na Terra se ocupam com tarefas mundanas. Enfim, o trabalho termina e... Já deve ter adivinhado que estamos aqui para comemorar o aniversário da Liga da Justiça. Snape, todos os anos nos reunimos socialmente assim, apenas para ter um pouco de diversão. Certo, vamos nos apressar e comer. Estou cansado de esperar. Logo... Hoje faz exatamente 3 anos que a Liga da Justiça surgiu. Conte tudo, John Jones. Sou todo ouvidos. Fim da primeira parte. A Origem da Liga da Justiça. Capítulo 2. Sinto que sou eu quem deve começar, pois fui o primeiro de nós a descobrir sobre a estranha ameaça que nos uniria como equipe. Lembre-se que se na época não havia uma Liga da Justiça da América, em minha identidade secreta de detetive policial, ouvi um estranho chamado de uma patrulha de um bairro da periferia. Alerta! Todas as pessoas ao nosso redor foram transformadas em pedra. De repente, o homem na viatura parou de falar. Foi fácil perceber que ele havia tido o mesmo destino. Acreditando que agiria melhor como caçador de Marte, assumi minha verdadeira identidade, John Jones. Vou usar meus extraordinários poderes marcianos para chegar logo ao local sem demoras. Abaixo de mim, vi homens e mulheres transformados em pedra. Mesmo meu corpo marciano começa a sentir os efeitos da força estranha que alterou os corpos daquela gente. Usando cada fração dos meus superpoderes, resisti àquela influência e... um gigante de pedra. Os jatos azuis dos olhos dele transformam todos em pedra. Avancei com toda a velocidade e golpeei o seu peito com os punhos. Isso deve pulverizá-lo. Para meu espanto, rebati naquele peito maciço e quase fui pego pelos raios azuis de seus olhos
e pelas suas enormes mãos que procuravam me agarrar. Para descobrir seu ponto fraco, fixei minha visão marciana em sua testa e vi que podia ler seus pensamentos. O Homem de Pedra é um ser estranho que veio em um meteoro, de um planeta chamado Apelax. O soberano de Apelax morreu. De acordo com a tradição, surgiram vários candidatos ao trono, entre eles o Homem de Pedra. Como é de costume entre nós, vocês decidirão quem será o novo Kalar, num combate em um planeta distante. Nota do editor. Termo que corresponde ao Imperador na Terra. Foi decidido que os candidatos deveriam ir para a Terra, já que era o planeta mais próximo de Apelax, com condições de abrigar sua espécie e que nunca antes fora usado. A luta entre vocês vai reduzir o planeta Terra em ruínas, mas Apelax nada sofrerá. Cada um desses chefes guerreiros foi reduzido e colocado em um meteoro a ser arremessado ao nosso planeta. Os meteoros resistiriam com segurança aos riscos de uma viagem pelo hiperespaço. Aquele que triunfar sobre os outros irá retornar e será proclamado Kalar. O plano deles era dividir a Terra em 7 zonas, nas quais cada candidato ganharia completo domínio. Quando cada meteoro pousasse, seu ocupante saía na sua verdadeira forma, e então, com seus poderes especiais, transformava os habitantes da Terra em seres semelhantes a si mesmo. Comandando tais criaturas, cada candidato se empenharia em guerra total contra os outros, até que apenas um restasse. Logo compreendi tudo isto. Percebi para seu horror que, assim como eu ler a mente do gigante de pedra, ele também ler a minha. Ah, sua fraqueza é o fogo, Homem de Marte. Então será assim que vou vencê-lo. Tenho que detê-lo antes que provoque um incêndio. Por sorte, já conheço seu ponto fraco. Entretanto, antes que eu pudesse atingi-lo, uma chuva de fagulhas caiu num monte de serragem. Tarde demais, as chamas estão enfraquecendo, tirando todas as minhas forças. Consegui pousar perto de um hidrante, onde, atordoado, fraco, mas tenho que continuar lutando. Ao girar a válvula do hidrante, um jato de água saiu, e com a força que me restava, usei meu sopro marciano para controlá-la. A água acertou a serragem em chamas, extinguindo o fogo e restaurando meus grandes poderes. Bem na hora, agora vou atingir o ponto fraco do gigante de pedra. Saltei diretamente para cima, para atingir com os punhos a têmpora da criatura alienígena. Descobri o exato local de onde está o seu ponto fraco, ao sondar a sua mente. Eu o acertei com a fúria destruidora de 12 furacões. O gigante de pedra nocauteado tombou inconsciente. Quando caiu, as pessoas que ele transformou em pedra foram instantaneamente libertadas de seu terrível feitiço. Agora chamo a polícia para levar o gigante preso. Quando a polícia chegou, eu os instruí como deveria agir caso o gigante se agitasse. Obrigado, John Jones. Vamos usar um bate-estacas nele. Informado pela polícia de onde haviam caído os outros meteoros, fui para o que havia caído na costa da Carolina, próximo ao cabo Hatteras. Este é o único meteoro do qual o ser alienígena de Apelax ainda não saiu. Talvez eu tenha tempo de dominá-lo. E então, assim que me aproximei do meteoro, ele começou a pulsar. Pego de surpresa antes que pudesse usar meus poderes marcianos, me senti transformado em madeira. Estou perdido, não consigo me mover. Quando John Jones conclui a sua parte, Aquaman retoma a história. Eu estava no Oceano Índico quando o pânico dominou as criaturas marinhas por causa de um estranho objeto. Um dos meteoros de Apelax havia caído ali perto. Encontrei um dourado fugindo da criatura alienígena que saiu do meteoro. Cuidado, Aquaman. Nossos irmãos do oceano foram transformados em vidro. Somente eu, Dourado,
escapei daquele terrível destino, graças à minha velocidade. Naturalmente, entrei na zona perigosa para investigar. E enquanto passava pelos corpos de vidro dos meus amigos, eu comecei a me transformar também. Sinto o corpo inteiro formigando, se transformando em vidro. O que pode estar causando isto? Então, pela primeira vez eu vislumbrei um estranho ser de vidro nadando na minha direção. Tentei atacar a estranha criatura, mas percebi que havia me tornado vítreo e indefeso. Pelo menos ainda posso pensar, portanto, vou poder ludibriar a ameaça de vidro. Para comprovar se ainda tinha poderes telepáticos sobre meus pequeninos amigos, eu enviei um aviso para que se afastassem e fui respondido ao vê-los se afastarem. Funcionou, agora tenho que lutar com isto. Meu primeiro chamado às armas foi dirigido aos baiacus. Irmãos baiacus, ao ataque! Nadem o máximo que puderem e tentem esmagar este nosso inimigo. Como as escamas do baiacu se fundem e formam uma concha dura, eu esperava que muitos deles derrotassem o alien. Mas não confiei somente nos baiacus. Ao mesmo tempo, eu telepaticamente chamei peixes porcos indianos, ceratodos australianos, peixes coffin, peixes borboleta, entre outros. Os baiacus se atiraram contra a criatura alienígena, mas apanhados instantaneamente pelos raios dos olhos dele, eles se transformaram em vidro. Os baiacus falharam. Minha única esperança são os outros peixes acima da criatura de vidro. Os demais peixes eram dos mais barulhentos e a minha ordem começaram a emitir seus ruídos peculiares. Assim como o som da corda de um violino pode despedaçar o vidro, espero que um desses peixes faça um ruído que destrua o ser alienígena e vidro. Entretanto, logo que os ruídos começaram, a criatura se voltou para a origem deles. Ele já os ouviu e viu, vai transformá-los em vidro assim como ele. Os raios vermelhos varreram meus amigos, transformando-os em vidro, afastando minha única esperança de vitória. Porém, um grupo de piraúnas retardatárias chegaram e começaram a fazer ruídos altos e a vibrar seus músculos que, por sua vez, fizeram suas bexigas de ar vibrarem. O invasor está sendo despedaçado pelas vibrações. Meu plano deu certo. No mesmo instante, após nosso inimigo sucumbir, meus amigos e eu retomamos nossas formas normais. É melhor subir à superfície e contar tudo às autoridades. Fui informado pelas autoridades indianas que outros meteoros haviam caído, um deles na costa da Carolina. O meteoro da Carolina é o único do qual nenhum alienígena saiu ainda. Vou tentar chegar lá antes que ele saia de tempo. Cheguei ao meteoro da Carolina ao mesmo tempo que John Jones e me senti transformado em madeira, assim como o Caçador de Marte foi. Aquaman completa sua história e Mulher Maravilha retoma a narração, enquanto Snape Carr e Arqueiro Verde escutam arrebatados. Eu estava a caminho da Ilha Paraíso, o lar das Amazonas, para visitar minha mãe, a Rainha Hipólita. Sobrevoava a ilha em meu avião robô quando minha atenção foi despertada para um grupo de bolhas cintilantes que resvalavam pelo chão. Grande safo, que coisas são aquelas? Não vi em parte alguma sinal da rainha, minha mãe, ou de qualquer uma das donzelas amazonas. Onde estão todas? O que aconteceu aqui? Correndo até o laboratório das Amazonas, apertei um botão que ativou uma tela que registra tudo o que acontece na ilha. Um meteoro se aproxima da Ilha Paraíso. Vai cair aqui. Poderia isso ter alguma ligação com aqueles globos brilhantes que eu vi? Logo saberei. Como se eu fosse uma espectadora invisível, eu assisti e ouvi a reencenação da queda do meteoro e o seu impacto no chão. No mesmo instante em que o meteoro se rompeu,
Dele saiu uma massa brilhante, informe que o espectroscópio revelou ser Mercúrio. Está emitindo algum tipo de radiação estranha. Avisem a rainha depressa. Aquela radiação transformava o corpo humano em mercúrio. Horrorizada, vi minha mãe e as amazonas se liquefazerem diante de meus olhos. Então, completamente transformados em mercúrios, os seres começaram a seguir a criatura meteora em direção ao mar. Talvez eu ainda tenha tempo de salvar as amazonas daquela coisa. Desenrolando o meu laço mágico, me lancei ao ataque. Então, com espanto, vi que eu também começava a me transformar em mercúrio. Grande Hera, ajude-me, me dê forças o bastante para combater e destruir esta ameaça terrível. O laço dourado se apertou em volta do alvo e, com a força que me restava, puxei para o ar a criatura meteoro. Me faltam forças para arremessá-la para o espaço sideral, porque tenho de resistir às suas terríveis radiações. Mas ainda posso utilizar meus poderes de Amazona para girar a coisa o mais rápido possível. Cada vez mais rápido eu girei minha corda até que a coisa meteoro que eu segurava começou a rugir como um touro. O ponto de ebulição do mercúrio é de 366,9 graus centígrados. Assim como muitos meteoros queimam pela fricção com a atmosfera quando caem do espaço sideral, espero poder causar calor o bastante através da fricção para vaporizar essa coisa. Enquanto eu girava o laço, o ser de Mercúrio em ações mortais, até que eu estava mais da metade transformada em Mercúrio. Será que vou conseguir? Ou essas radiações vão me derrotar antes que o ser meteoro se torne vapor? Hera, me ajude! Safo, fortaleça meu braço! E então, tão de repente que até eu fui tomada pela surpresa, a terrível ameaça à Ilha Paraíso se transformou em vapor. Minha filha, você nos salvou daquele horrível perigo. Eu não podia perder tempo com carinhos, tendo descoberto pelos instrumentos amazônicos a queda de outros meteoros na Terra. Fui até o da Carolina, que não tinha descarregado ainda seus ocupantes, e cheguei quase simultaneamente com Aquaman. Lanterna Verde toma a palavra. Enquanto os outros tentavam salvar a Terra, eu estava retornando de uma missão no espaço sideral. Me aproximava de nosso planeta. Fiquei espantado com o surgimento repentino de um meteoro ao meu lado, no que parecia ser espaço vazio. Por quê? Esse meteoro não estava aqui momentos atrás. É como se tivesse surgido de repente do hiperespaço. Naturalmente curioso e de alguma forma desconfiado, segui o meteoro até o continente africano ao sul da Rodésia, aonde ele aterrissou e se abriu, emergindo dele um pássaro gigantesco com plumagem dourada. Para meu espanto, vi que quando ele sobrevoava as copas das árvores, seus olhos emitiam estranho raio que transformava todos os animais em seres alados, assim como ele. Melhor pôr um ponto final nisto. Procurei interceptar a ave gigantesca, quando vi dois caçadores que tinham sido transformados em pássaros por ela. Grandes guardiões, o pássaro deve estar planejando transformar todas as criaturas da Terra em réplicas de si mesma. É melhor cobrir o meu corpo com o escudo contra seus raios. Como sabem, meu anel energético é inútil contra qualquer coisa amarela. Por isso, planejei combater a ameaça amarela com uma lupa através da qual eu focalizaria os raios do sol. Mal sentiu aqueles intensos raios de calor e o grande pássaro amarelo me viu e voou para me atacar. Seu corpo amarelo obstruiu meu anel energético, anulando minha lupa.
Passando facilmente pelo meu escudo de proteção verde, a criatura alada me pegou em suas garras. Oh, sinto que seus raios mortais me transformam em ouro. Resisti ferozmente, projetando a força do meu anel em uma nuvem Nimbus, trazendo-o para perto e transformando suas gotas de chuva em granizo. Embora o granizo atingisse o dorso da ave com uma grande fúria, pouco dano causou. Espero ter tempo bastante para mais um truque, antes que me transforme completamente em ouro. Exercendo toda a minha força, me libertei daquelas garras mortais e voei em direção à terra. As cataratas Vitória, lá embaixo. Se puder chegar lá antes da ave, tenho uma oportunidade. Mergulhei de cabeça na enorme catarata, sendo batido e esmagado pelas toneladas de água com a ave meteoro bem nos meus calcanhares. Mais rápido, tenho de ir mais rápido. Eu me transformava tão depressa que temia não poder fazer o que planejava, pois quando atravessei a catarata, já sentia a maior parte do meu corpo coberta de plumagem dourada. Apanhou a isca e me seguiu. Deixo as águas agora e... Deixei a catarata gotejante. Me virei e... Este jato de frio espacial vai congelar a água. No instante seguinte, a queda d'água se transformou em gelo sólido, prendendo em seu interior a criatura alada. Isso a reterá até que eu possa salvar os animais e homens que ela transformou em cópias de si mesma. Assim como meu corpo havia mudado de volta ao normal quando o pássaro Coisa foi aprisionado no gelo, sabia que os outros também voltariam ao normal. Vou deixá-los no hospital e no zoológico mais próximo, para o caso de precisarem de cuidados médicos. Em Livingstone, descobri dos outros meteoros e parti imediatamente para Carolina, pois o ser contido no meteoro de lá ainda não havia aparecido. Cheguei juntamente com a Mulher Maravilha. Agora é a vez de Flash continuar a história. Em minha outra identidade, eu estava na Europa como representante americano de uma reunião da Interpol, quando soube que um estranho meteoro havia caído na planície da Lombardia, perto do lago Como no norte da Itália. Nota do editor. A assim chamada Polícia Internacional, com sede em Paris, França. Instantaneamente me transformei em Flash, e enquanto chegavam informes sobre a criatura de chamas que saíra do meteorito caído, corri ao encontro dela. Ao me aproximar, vi que havia transformado homens e mulheres em seres chamejantes iguais a ela. Um bom meio de apagar o fogo é com vento forte. Sem parar por um instante, comecei a girar meus braços super velozmente, formando um ventilador vivo, provocando uma ventania de proporções titânicas. Céus, ao invés de apagá-la da existência, os ventos estão fazendo com que a criatura de chamas se torne ainda maior. Foi então que notei pequenas chamas saltando das pontas de seus dedos. O ser de chamas emite emanações estranhas que me transformam em chamas como aconteceu com as outras pessoas. Eu descobri que minha única defesa era vibrar tão rapidamente que meu corpo pudesse combater as emanações mortais. O vento não pode apagar tal tipo de fogo, mas a água deve dar resultado. Correndo até o lago, logo eu ergui uma enorme coluna de água tal qual uma tromba d'água. Ao correr em círculos, a uma certa velocidade, provoca uma poderosa corrente vertical que ergue a água em uma massa redemoinhante. Mas quando aproximei minha carga de água da criatura de chamas, o calor terrível transformou a água em vapor. A seguir, corri em direção ao sul, atravessando o mar Mediterrâneo até a África para as areias do deserto do Saara, onde a areia também pode ser usada para abafar incêndios. Mas quando voltei à Itália com a tempestade de areia, ele transformou a areia em vidro. Parece que estou perdido. Já tentei de tudo: água, areia. O que resta agora? Então me ocorreu uma ideia. Mas é claro, bem que eu podia ter pensado nisso desde o começo. Nenhum fogo pode existir sem ar. Corri em círculos o mais rápido que pude, em volta do ser de fogo, causando assim o vácuo pela força centrífuga.
Corro tão rápido que ela nem consegue me ver. Assim não vai saber o que está causando a falta de ar. O furacão causado por minha velocidade impedia que o ar entrasse por cima, e em poucos segundos está dando certo. Mais alguns segundos e estará morto, para sempre. Quando a criatura de chamas morreu, aqueles a quem ele havia escravizado se libertaram. Quando o ser do meteoro morreu, suas emanações maléficas não puderam mais afetar os homens e as mulheres. Informado a respeito do meteoro da Carolina e de que seu ocupante não havia aparecido, atravessei o Atlântico e cheguei lá quase que ao mesmo tempo que o Lanterna Verde. Fim da segunda parte. A origem da Liga da Justiça. Capítulo 3. Quando todos avançamos, as radiações intensas da coisa no meteoro irromperam com fúria explosiva. Aparentemente, ao contrário de seus companheiros, ele poupou suas forças para, em um poderoso surto de poder, conseguir nos pegar todos de surpresa. Diante de nossos olhos espantados, vimos o meteoro se romper, enquanto dele surgiu um poderoso ser de madeira. Não posso me mover, nem tenho força de vontade para resistir. Estamos indefesos. Como podemos deter essa criatura? Quando a criatura árvore avançou, uma força alienígena nos compeliu a segui-la, cambaleando e tropeçando. Para onde está nos levando? Está nos levando para a guerra contra os outros seres. Foi então que Aquaman, esticando cada músculo, conseguiu se aproximar do Lanterna Verde e encostar um de seus ramos ao Gladiador Verde. Tive uma ideia, se der certo. Repetidamente, ele esfregou a casca áspera contra o dedo lenhoso do Lanterna Verde, se concentrando sempre em um mesmo ponto, até que... Pronto, consegui. Descobri uma pequena parte do anel energético do Lanterna Verde. Talvez agora ele possa usá-lo com êxito. Embora ele mal pudesse apontar o feixe de seu anel energético para uma curta distância, o Guerreiro Esmeralda entrou em ação. Minha força de vontade estava tão fraca que não pude romper a casca que cobria meu anel. Mas agora, quando o feixe verde atingiu o rosto de John Jones, ele foi restaurado ao normal e o Caçador de Marte foi capaz de usar um de seus grandes poderes. Aquaman e Lanterna Verde foram espertos. Agora vou cumprir minha parte no trabalho de equipe. Quando seu poderoso sopro marciano me acertou, eu fui erguido do chão e girei para o lado, esbarrando a Mulher Maravilha e empurrando-a para frente, para dentro do alcance do anel energético do Lanterna Verde. Com a Princesa Amazona ao alcance de seu anel energético, Lanterna Verde convocou força de vontade o bastante para fazer o lado esquerdo da Mulher Maravilha voltar ao normal. Lanterna Verde arrancou a madeira do meu braço esquerdo e do meu laço mágico. Naquele instante, advertido por algum instinto, o ser de madeira se voltou e viu o que aconteceu. Me descobriu, queria libertar Lanterna Verde e os outros, mas agora não vou ter tempo. Temendo desesperadamente que o ser de madeira anulasse o trabalho de equipe de Lanterna Verde, John Jones e dela mesma, Mulher Maravilha desenrolou o laço. Minerva guie minha pontaria, caso contrário vou voltar a ser de madeira de novo. O laço dourado foi arremessado e envolveu a criatura das estrelas. Tenho que neutralizá-lo, mas sendo metade de madeira, será que vou conseguir isto? Então, de repente, como a criatura de madeira começasse a girar velozmente, o laço mágico foi aplainando a madeira daquele ser. Até que tudo o que permaneceu da coisa do meteoro foi uma pilha de fragmentos e lascas. Muito bem, Mulher Maravilha. Assim que você o destruiu, a influência dele sobre nós cessou e retomamos nossas formas normais. Como havíamos começado a trabalhar juntos em equipe, decidimos permanecer assim, depois que John Jones nos informou do que tinha lido na mente do gigante de pedra. Ao último candidato ao trono de Apelax, ele pousou nos estéreis campos gelados da Groenlândia.
Mas quando chegamos na Groenlândia, vimos Superman e Batman combatendo juntos a criatura do meteoro. Eles frequentemente fazem isso. Talvez seja melhor que você continue daqui, Superman. Obrigado, Flash. Eu trabalhava em um caso com Batman, quando soubemos do estranho ser de diamante que tinha saído de um meteoro em algum lugar da Groenlândia. Quando nos aproximamos do meteoro, senti meu corpo enfraquecer, até que fui forçado a pousar. Um meteoro de kryptonita. Em instantes, o meteoro mortal me colocou de joelhos. Enquanto estava nesta posição, vi o ser de diamante vindo em direção a mim. Superman, minhas mãos e pernas estão me transformando em diamante. Batman e eu tínhamos trabalhado juntos muitas vezes para entrar em pânico agora. Mesmo com os membros transformados em diamante, ele ainda pôde manobrar os controles do bate-plano e... Se isto der certo, tenho uma oportunidade de salvar tanto a Superman quanto a mim. Ele se lançou a toda velocidade através do campo magnético de gelo, lançando em seguida uma âncora magnética do bate-plano. Segundos depois, a âncora agarrou o meteoro de kryptonita e o carregou para longe. Livre dos efeitos enfraquecedores da kryptonita, saltei em direção à criatura de diamante. Em seguida, reduzi a ameaça de diamante a um simples pedaço de carvão, desprovido de qualquer poder. Isto vai destruir a ameaça da criatura meteoro e vai devolver a sua verdadeira forma os groenlandeses transformados em diamante. Snape Carr o interrompe de repente. Alto lá, Superman. Sei que você pode transformar o carvão em diamante com seu super atrito, mas como pode transformar o diamante em carvão? Muito simples, Snape. Simplesmente esfreguei o ser de diamante de modo contrário. Não compreendo, mas você é tão esperto que eu simplesmente tenho de me convencer. Mais tarde realizamos uma reunião, concluindo que somente o trabalho de equipe havia nos permitido derrotar os seres dos meteoros. Seria, pois, prudente nos unirmos. Devíamos formar um clube ou uma sociedade. Uma liga contra o mal. Nosso propósito será defender a justiça contra qualquer perigo que a ameace. Devolvemos como pudemos as criaturas dos meteoros ao seu mundo e conservamos essas lascas como troféu. Sei agora como nasceu a Liga da Justiça, mas como foi construído o Santuário Secreto? Quando? Por quem? Essa é uma outra história, Snape. Em outra ocasião vamos lhe contar, mas agora temos que voltar às nossas tarefas regulares. A história de origem foi o começo, Mulher Maravilha. Mas a outra coisa que você esqueceu. A palavra é sua, Arqueiro Verde. Feliz aniversário, querida Liga da Justiça. Feliz aniversário pra você. Gostaram? Compartilhem, se inscrevam no canal e apertem o sininho.